golo aos 91 e aos 94. Isto é surreal, malta. Já não apanhava uma destas há muito tempo. É que foram depois de 2 jogos de Champions, malta. 2 jogos grandíssimos de Champions. E aparece o jogo do Sporting e acontece isto. Bem-vindos ao nosso canal. Não tenhas a apostar. Connosco tens 25 free spins no registro, 100 euros em bónus e 30 euros em free bets. Usa o código Santana. Pá, aqui um gajo que diz: bom Natal a todos um bom Natal, diz o Rui Tavares. Isto é o comentário ideal, isto é o comentário ideal para o que se passou, malta. Eu não sei o que dizer. Isto é uma coisa surreal. O jogo do Sporting é contado, ninguém acredita. Bem, o gol do 2-1 é um erro daquele miúdo do Blopa. O gajo até faz uma boa assistência no primeiro gol, depois faz esse erro. Epá, inacreditável o que se passou. Bem, estatísticas de jogo foram assim. Portanto, o Sporting, eu vi aquilo que eu vi do resumo, depois fui ver o resumo todo para ver o que é que se tinha passado. Pá, há um falhanço monstruoso de Jenny Catano, monstruoso mesmo, e vi o Sporting fazer até algumas boas jogadas. Agora, o Rui Borges está a ser odiado pelos sportinguistas. Havia um gajo que é segurança lá no meu trabalho, dizia assim, é o Carrilho, um abraço para ele. O gajo dizia assim: eu acho, o gajo é benfiquista, eu acho que o Sporting vai perder tudo. Vai perder a Champions, pronto, é a Champions, é normal, não é? Vai perder agora com o Porto na taça e vai perder o campeonato. Bem, o gajo quase que acertou em tudo. Agora, a cereja no topo do bolo era o Sporting perder na final da taça. Bem, isso aí era a morte do artista e eu não sei como é que o Rui Borges sobreviveria a uma coisa dessas. Agora, eu continuo a defender o Rui Borges, eu sou benfiquista, não é por isso que defendo o Rui Borges. Acho que ele é um bom treinador. Eu acho que o Sporting e o Varandas não o podem despedir por um motivo. Porque é tipo o efeito, como é que eles dizem? O efeito Simeone. Para quem tá dentro do assunto do Atlético Madrid, o Atlético Madrid antes do Simeone não valia nada. E o Simeone é quase como uma garantia do Atlético Madrid forte. Pode não ser campeão nem lutar pelo título, mas é forte. Ainda agora está numas meias finais de Champions. Portanto, todos os anos dá lucro, tem bons números. E é um treinador que para a empresa é absolutamente espetacular. E o Atlético Madrid não abdica dele e por isso é talvez o treinador mais bem pago do mundo, se não um dos mais bem pagos com toda a certeza. O Rui Borges acho que é um bocadinho isso que o Varandas sente, não é? Depois do choque tremendo que levou com o João Pereira, que o João Pereira teve terrível naquele pequeno período, o Rui Borges foi no fundo um garante que o Sporting estará forte. E temos visto um Sporting fortíssimo. A verdade é essa, apesar deste final de campeonato terrível, devido também se calhar um bocado ao cansaço e ao mental dos jogadores, nós temos um final de temporada terrível, absolutamente terrível para o Sporting. Eu nem sei se consigo ver a classificação do campeonato, como é que isto ficou. Portanto, temos um Porto, o Porto campeão, não é? Já é campeão, já é matematicamente campeão, mesmo antes de jogar ou não? Faltam 3 jogos, 9 pontos de diferença, não, ainda não. Portanto, ganhando o próximo jogo é campeão. Já estão a ser vendidos bilhetes a 1000 euros. É uma vigarice aqueles negócios, enfim. Portanto, o Sporting atrás do Benfica, mesmo pontualmente, em confronto direto, eu acho que também estava atrás. Portanto, em termos agora não, empatando, ainda pior, não é? Estamos a falar de um adversário que é o Tondela, que estava, portanto, aqui quase em último, não é? Estamos a falar do Tondela que está já com a descida de divisão praticamente assegurada. Pode ainda sonhar com o 16º lugar. É quase impossível, mas pode acontecer, assim, com alguns bons jogos positivos e o Casa Pia não ganhando, né? Mas é surpreendente o que aconteceu. Bem, vamos mudar de assunto, que este assunto até agonia as pessoas. Quem é do Sporting deve estar de rastos. Vamos falar de Champions. Malta, tivemos 2 grandes jogos de Champions. O primeiro foi brutal, estamos a falar de um 5-4 numa meia-final de Champions. Portanto, há quem diga que foi a final antecipada. E, na nossa opinião, é futebol ao mais alto nível. O meu favorito para ganhar, é assim, eu digo que é o favorito, mas é um bocado indiferente para mim. Mas se tivesse de dizer dizia o Paris Saint-Germain pelos portugueses. O Vitinha, o João Neves está a jogar como o caraças, portanto o Vitinha é sempre muito valorizado. Mas o João Neves, é um jogador também diferenciado. E tem lá o Nuno Mendes. Portanto, é uma equipa que gosto. Agora, o Bayern Munique também gosto.
gosto também do Atlético Madrid e gosto também do Arsenal. Há muita gente que está a torcer mais pelo Arsenal. Acho que diria que é a maioria das pessoas que torce mais pelo Arsenal. Tem razão ou não? Eu acho que sim. Portanto, acho que a maioria das pessoas torce mais pelo Arsenal. E eu não torço pelo Arsenal porque estou um bocado chateado com o Arteta. Porque eu gostava muito do Gyökeres, apesar de ser benfiquista, gostava muito do Gyökeres, jogava como caraças e acho que é, na boa, top 3, top 2 dos melhores avançados do mundo. Mas ele está a ser pessimamente utilizado pelo Arteta. Acho que o Arteta está a fazer um trabalho terrível no que diz respeito ao conhecimento do Gyökeres. Ele está constantemente a fazer desmarcações verticais, a pedir a bola nas costas, e tudo o que vem para ele são passos difíceis para o pé, que não é o seu forte, e são passos por alto, mas para a cabeça. Portanto, em vez de ser para o espaço, para atacar o espaço, são passos para a cabeça. Porque aquela história que ele não aguenta o físico da Premier League, isso não pega para mim. Acho que ele é fortíssimo, é mais forte que os outros todos, simplesmente não tem jogo para isso. E o Gyökeres é um jogador com espaço, é um jogador que quer encostar, que precisa de encostar, porque encostando ganha espaço e ganha o balanço suficiente para fazer grandes remates. Agora, pressionado e marcado não é o seu forte. Ele continua a ser um bom avançado, mas não é isso que o torna um top 2, top 3 mundial. Portanto, vejo constantemente o Gyökeres a fazer o movimento que fazia no Sporting, fazer aquela desmarcação cruzada, não é? Ir de um central para o outro a cruzar para depois avançar. E Odegaards, Declan Rice, enfim, tanta gente que eles têm. O Bukayo Saka então é terrível para ele. Tanta gente que eles têm para fazer passos bons para o Gyökeres, e não há um passo a sair em profundidade. Não há um, é que não há um. E se houver um, é um passo muito lateral, sem objetividade, e acaba por estragar o jogo do Gyökeres e do próprio Arsenal. O Arsenal não sabe o que está a perder. Não sabe mesmo, não sabe. Nota-se que não sabe o que está a perder. Estão a mudar a genética de um jogador e a torná-lo um jogador banal. Enfim, incomoda-me imenso. Por isso não gosto. Depois o Atlético Madrid gosto pela garra. É a força de vontade. É uma equipa sem estrelas, não é? O Simeone trata uma equipa sem estrelas. E não me venham dizer que o Alvarez é uma estrela. Um gajo que não jogava no City. Ele meteu a jogar no Atlético Madrid e pronto, é estrela, como é óbvio que é. Mas não é aquela estrela de nome. Não é um Bellingham, não é um Lamine Yamal, não é o Haaland, nem um Bernardo Silva. É o Alvarez. Portanto, é o Alvarez, que era um gajo tipo até pior do que o Phil Foden, não é? Portanto, se o Phil Foden fosse para o Atlético Madrid e fizesse o que o Alvarez faz, acho que toda a gente se surpreendia, porque ele neste momento está em baixo de forma. Portanto, o Alvarez é um bocadinho assim, era um suplente bastante bom e tal, que se tornou uma estrela mundial. E eu gosto muito deste Atlético Madrid, um Atlético Madrid sem grandes nomes, mas sempre fortíssimo. É difícil me ganhar o Atlético Madrid. Sem grandes nomes, pronto, podemos considerar o Oblak, se calhar o maior nome e o Griezmann já está um bocado velho, mas o Oblak ainda está no pico de forma. Mas o Griezmann tem toques de gênio, passos a isolar jogadores, passos quase impossíveis, com um aprimorar técnico fabuloso. O Griezmann é também diferenciadíssimo. Portanto, é um Atlético Madrid com soldados, e acho piada a isso. Acho piada a isso. Depois o Bayern Munique e o PSG é uma luta de estrelas, a chuva de estrelas, não é? O Olise está a jogar como o caraça, já não engana ninguém. O Olise, muita gente falava do Olise como uma grande surpresa. Eu acho que hoje já não é uma surpresa. O gajo é se calhar o melhor extremo do mundo, tecnicamente talvez o melhor do mundo. Mas depois do outro lado está o Kvaratskhelia, que para mim é o melhor extremo do mundo. Para mim o Kvaratskhelia é o melhor extremo do mundo, mas isso é uma opinião pessoal, não estou a dizer isto com uma certeza, isto não há certeza. Mas para mim o Kvaratskhelia é fabuloso pela capacidade defensiva, de luta, e a capacidade de 1 para 1 é fabulosa. E depois há uma coisa que o supera em relação a Lamine Yamal e o próprio Olise, é a capacidade de finalizar do Kvaratskhelia. A maneira como ele faz a colher, bolas ao cantinho e por cima, por baixo, ele faz aquilo com uma facilidade absurda. Gosto muito do Kvaratskhelia. Mas havia grandes jogadores, o Luís Dias, não é? Ex-Porto, grandíssimo jogador. E depois os portugueses, o Doué e por aí fora. O Dembélé, que falhou no início, mas depois fez um jogão. Enfim, são os jogadores que está a falar. Malta, deem a vossa opinião do que é que acharam do jogo de Sporting do campeonato, e os portistas que ponham lá aquela música
E depois começam a dar com o pé para o lado e para o outro. Os esportistas agora adoram essa música. Por acaso não sei porque é que pegou. E pronto, um abraço, obrigado a todos e vemo-nos por aí. Aqui, deixa um like no vídeo e subscreve o canal.